Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui, mas esse momento precioso, mas esse momento podendo aprender com as Escrituras de nosso Deus, amém? Estamos dando continuidade nos livros de Apocalipse. E olha que a palavra diz, Apocalipse de número 10. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo, e ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, e colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pediu que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Eu peguei o livrinho da mão do anjo e eu o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo eu senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Graças a Deus. Pessoal, a gente vê que agora nós estamos nessa lição que está dizendo a respeito, né, desse novo anjo, esse outro anjo, que é muito poderoso, que descia do céu. E a palavra diz claramente, né, novamente aqui, a gente vê que 3 anjos, né? 3 anjos fortes já apareceram aqui no Apocalipse. O primeiro, ele procurou ali alguém para abrir o livro, que estava na mão direita de Deus, que a gente viu lá no capítulo 5. Depois a gente viu, né, o terceiro, que anunciava ali, né, com um gesto dramático a queda da Babilônia. E a gente vê agora o segundo que está no capítulo 10, que desce com a glória do céu, trazendo um livrinho aberto e as vozes dos 7 trovões. A gente vê que tem simbologia, numerologia, tem muitas coisas que a gente tem que entender, amém? Então a gente vê que algumas pessoas dizem e acreditam que esse anjo forte que está descendo é o próprio Jesus, né? Por algumas características nos lembrarem ali as descrições de Jesus lá no capítulo 1 de Apocalipse que a gente leu, certo? Embora não haja provas dessa interpretação. Mais à frente aqui a gente vai ver que tem algumas coisas que saem um pouco fora, né? Mas vamos lá. A gente vê que ele começa a dizer que ele estava, né, envolto de nuvens. A palavra está dizendo aqui, né? Então a gente vê, ó, envolto em nuvem. E desde a primeira vez que a gente vê a respeito de nuvens que aparecem na Bíblia, quando a gente lê lá em Gênesis, já voltando bem lá para o início, a gente vê que há uma forte lição que fala a respeito dessas demonstrações da glória e do poder de Deus e a respeito de nuvens, né? Que nuvens são citadas mais de 100 vezes no Velho Testamento e frequentemente em relação que às aparições que Deus fazia, as demonstrações do poder de Deus que ele trazia para o povo. Então a gente pode considerar alguns exemplos aqui, né? A gente vê lá em Êxodo 13 que ele fala assim: olha, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Então você vê que tem um significado, amém? A gente vê mais também à frente em Êxodo 19 que fala também: e disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então você vai vendo que Deus ia por diversas vezes, pessoal, mostrando a sua glória, o seu poder, né, a respeito desses fenômenos, assim dizendo, né, sobre nuvem, sobre trovões, relâmpagos.
Então era uma forma ali que Deus mostrava a glória e o poder dele. A gente vai vendo outras passagens, né, aqui no Êxodo, principalmente, né, em Crônicas também a gente vê falando sobre isso. Eu não vou me ater muito a isso, pessoal, para não ficar muito comprido. Amém? Então, a grande maioria, né, dos mais de 20 versículos aqui que tem a respeito no Novo Testamento, que usam esta palavra que se refere também a Deus ou a manifestação de sua glória ou poder. Pessoal, no Monte da Transfiguração, a gente vê a respeito disso. Mateus 17,5 fala assim, olha, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Né? Quando Jesus estava sendo batizado, a gente ouviu essa voz, né? A gente, eu digo assim, a humanidade, né? A humanidade ouviu a voz de Deus a respeito de Jesus. Então, quando Jesus profetizou também a destruição de Jerusalém pelos romanos, ele disse também, lá em Mateus 24:30, ele falou assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando Jesus avisou o Sinédrio sobre o iminente julgamento dos judeus rebeldes, pessoal, ele usou uma linguagem semelhante a essa. Né? Quando a gente lê lá em Mateus 26, também 64, ele fala, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Os fiéis encontrarão Jesus nas nuvens, né? Tessalonicenses diz isso. Né? Então o Apocalipse aqui, ele abre com essa aparição divina nas nuvens. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então os outros aspectos da aparição aqui deste anjo, né, reforça que a origem celestial da sua mensagem. Ele está vindo aqui trazendo uma mensagem. Pessoal, se vocês forem estudar a palavra de Deus, né, a respeito de teofania, a respeito das aparições, a respeito, né, das mensagens que Deus fazia com muita frequência no Velho Testamento, a gente consegue ter um pouco mais da dimensão do que é que a gente está lendo aqui em Apocalipse. Quando o próprio Deus apareceu para Abraão juntamente com aqueles dois anjos mensageiros, a gente viu que eles pôde ver, né, o anjo, eles puderam assim tocar no anjo. Então, tipo assim, Deus, meus amados, ele tem um poder sublime, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode trazer uma visão, ou ele pode realmente, de fato, aparecer para uma pessoa. É coisas lindas e maravilhosas, amém? Então, é a respeito disso que a gente está lendo. E outro fato que eu me atento aqui, que eu quero trazer ao coração de vocês, é a respeito com um arco-íris por cima de sua cabeça. Vocês já estudaram a respeito do arco-íris? Arco-íris, meus amados, foi uma aliança que Deus selou, né, com o homem depois do dilúvio. A gente lê lá em Gênesis 9, né, na visão de João aqui do trono de Deus, que houve um arco-íris ao redor do trono também. E o arco-íris ele foi criado, pessoal, depois, né, do dilúvio. Deus ali, certamente, pessoal, Deus fez algo que entristeceu o coração dele. Ele matou a humanidade por causa do pecado, né? E somente salvou a vida de Noé e a sua família. E ali Deus, ele fez um juramento, ele fez uma promessa, né? Ele selou uma aliança, amém, novamente com a humanidade através de Noé, falando, olha, agora isso eu crio um arco-íris, que é uma aliança que aparecerá no céu, né, em resposta que eu nunca mais destruirei a terra por dilúvio. Amém? Então, meus amados, é isso que a gente tem que saber aprendendo, a gente tem que se aprofundando, é coisa preciosa. E continuando, ele diz que o rosto, né, desse ser era como um sol, a luz brilhante da glória de Deus, a luz da presença de Deus. E ela é mais forte do que o próprio sol. Isaías 60, 19 e 20, ele diz a respeito disso, né? Eu vou até ler aqui para vocês, que diz assim, Isaías 60, 19 e 20. O sol não será mais a luz de dia e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca se desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristezas terão fim. Amém? Pessoal, esse clarão, essa luz que procede de Deus, pessoal, é perfeita. Amém?
é diferente da luz do sol, né, das luminárias que existem no céu. A gente até vê quando Deus criou, né, todas as coisas, o princípio da luz ali era a própria luz de Deus, era de dentro para fora dele, né? Ele clareou todas as coisas com o próprio, né, com o próprio poder e a glória dele. Amém? Depois que Deus criou o sol, depois que Deus criou as estrelas. Amém? Então, a gente vai vendo nas escrituras que Malaquias, ele também mistura aqui os temas, né, de castigo e consolação quando nasce o sol da justiça. E eu não quero me ater muito a isso para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos lá. Aqui ele fala assim também, e tinha na mão um livrinho aberto. Olha só, presta atenção. Vamos ver o significado deste livrinho, né? Nesses versículos de 9 a 11 aqui. A gente tem que observar algumas diferenças, né, entre este livrinho que a gente está lendo e o livro que a gente leu lá no capítulo 5, que a gente falou assim, olha, né, que João avistou e falou, quem que é digno de abrir? Né? É diferente. Então, este é um livrinho, mas Jesus recebeu um livro maior da mão de Deus. Então, a gente já pode ter uma diferença, né, a respeito daquele ser não seja o próprio Cristo. Então, o livrinho está na mão do anjo que desceu do céu, não na mão de Deus no trono. Então, o livrinho ele está aberto e assim não precisa o quê? De uma pessoa digna para abri-lo, que é a que a gente leu nos capítulos passados a respeito do Cordeiro, a respeito do leão, que é Jesus, o Yeshua. Né? Então, aqui não era necessário uma pessoa digna, porque o próprio João pegou da mão do anjo. Né? Então, estava selado com 7 selos e podia ser aberto somente pelo leão e o Cordeiro, ou seja, Jesus, lá no capítulo 5 que a gente leu. Então ele diz assim, olha, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Você imagina o tamanho e o poder deste anjo, né, que pode colocar os pés sobre a terra e o mar, assim mostrando que o domínio sobre tudo, domínio sobre o mundo inteiro. Então, daqui a pouco a gente vai ver que vai sair outras bestas que vão subir do mar, da terra, né? Antes de ver esses servos do diabo emergirem, Deus ele nos lembra, pessoal, que o anjo dele tem poder superior a toda a força de Satanás e de seus agentes, amém? Então, quando ele diz assim, olha, e bradou em grande voz como ruge um leão. Pessoal, você vê que, tipo assim, João, ele traz aqui bastante características, né, do que ele está vendo do espiritual para tentar explicar para nós que estamos aqui no plano físico. Amém? Só quem já teve condições, quem teve a oportunidade, assim se dizendo, de ver alguma coisa extraordinária de Deus, pode entender como é difícil você interpretar para o humano. Né? Eu já tive uma experiência, uma das maiores que eu já tive na minha vida, quando o próprio Senhor me visitou e Ele tocou em mim e eu via, sabe, algo muito glorioso, um clarão assim que não tem como descrever, porque é fora do humano, né? A gente consegue responder, consegue, assim se dizendo, explicar coisas que são humanas, né? Coisas que são aqui do tempo cronos nosso. Quando a gente tem a oportunidade de ir pro plano espiritual, né? Quando a gente tem assim essa experiência com Deus de ser levado pro plano ali da atmosfera espiritual, assim se dizendo, né? Do Kairos, que é o tempo de Deus, é difícil a gente explicar, né? Por isso até que Paulo diz assim, olha, eu fui arrebatado, mas eu não tenho nem como conversar com vocês a respeito disso, porque vocês vão ser incrédulos, vocês não vão ter condições de discernir o que eu vou explicar. Então é uma coisa específica para ele, é uma coisa que guarda no coração dele, amém? E João, quando viu todas essas coisas, ele teve que usar palavras, lógico, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para poder, né, explicar o que ele estava enxergando. Então por isso que a gente vê a menção aqui de leão, menção de sol, trovões, são várias coisas para você ter uma noção do que é que ele viu, amém? Então pessoal, vamos lá. Que ele começou a falar a respeito e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. A gente vê que a voz de um leão, pessoal, na natureza, quando o leão está rugindo, a gente vê que é quilômetros e quilômetros de distância que é audível, né, o rugir de um leão. Então o anjo forte aqui, que a gente vê também no capítulo 5, que fez a sua proclamação em grande voz, então a gente vê aqui que o segundo anjo forte também tem voz forte, como o de leão. O leão claramente representa essa força que a gente acabou de falar, né? A gente vê em Provérbios falando sobre isso, Isaías, Jeremias, Oséias. Então agora nós chegamos a mais uma série de 7, né? A numerologia do número perfeito, completo, 7 trovões, amém?
Trovões aqui, ele está simbolizando alguma coisa, né? Com toda a força da voz que vem do céu, eles proclamam mais uma parte da vontade de Deus. Por diversas vezes na Escritura, trovões, meus amados, acompanham que os castigos enviados por Deus. A 7ª praga no Egito incluía também trovões, a chuva de pedras e fogo que a gente lê em Êxodo 9. Então Deus pelejou contra os filisteus com os seus trovões, que a gente lê lá em Samuel. Então, pessoal, olha só, logo que falam, né, dos 7 trovões, ele ia escrever o que ele estava, né, observando. Em obediência às instruções recebidas no início do livro, João prepara agora para relatar as mensagens dos 7 trovões. Ele ouviu, né, o que os 7 trovões disse a ele, mas aí vem uma instrução maior, né, que diz assim, olha, não escreva. E João foi obrigado a obedecer. Não escreva as coisas que os trovões falaram, né, num livro como um propósito de revelar para a humanidade. Por que guardar em segredo as mensagens que Deus enviou aos trovões, pessoal? Por que será que Deus, né, não quis trazer a revelação disso? Então a gente deve observar pelo menos 2 motivos. Primeiro, em geral, pessoal, Deus ele não revela tudo aos homens. Não tem nem condições. Nós não teríamos capacidade de compreender todos os pensamentos sublimes de Deus. Deus mesmo diz em Isaías 55. Né? Nós temos que entender também que os pensamentos de Deus é muito maiores do que o nosso. Nosso caminhar muito, né, dele é muito mais elevado que nós. Moisés também disse que Deus revela o que nós precisamos saber para como quê? Para servi-lo. Deuteronômio 29 nós lemos sobre isso. João disse que o registro da vida de Cristo inclui uma pequena parte de tudo que Jesus fez, mas que foram relatadas as coisas necessárias para criar fé nos leitores. Amém? Então, segundo ponto, quando se trata da proteção dos fiéis, Deus faz muito mais do que ele mostra ao homem. De vez em quando ele abre uma cortina para revelar alguma batalha nas regiões celestiais, né, para confortar com o fato de que ele está constantemente lutando a favor dos seus servos. Né, a gente vê várias batalhas, que aconteceu a batalha de Jericó, que a gente vê lá em Josué, que vem um anjo trazendo ali, né, resposta para Josué. A gente vê também Eliseu, quando estava ali deitado, né, quando o seu servo foi e viu que estavam cercados. Você lê essa história em 2 Reis 6, e ali o próprio Eliseu diz assim, Senhor, abre os olhos desse rapaz, para ele ver que nós não estamos sós. Amém? E várias e outras formas, meus amados, que Deus sempre mostrou um pouquinho da glória e da majestade para que o homem não venha temer, que o homem não venha se afrouxar. Amém? Deus está conosco. Então, olha só, então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Se precisa guardar em segredo as palavras dos trovões, será que o cumprimento será adiado, pessoal? O juramento do anjo responde imediatamente a essa possível dúvida. Ele levanta a mão direita, ele jura. Ele jura pelo Deus eterno. Não há dúvida, meus amados, mesmo sem revelar todos os pormenores aqui, a palavra de Deus, ela será cumprida. Ela vai ser cumprida, todas as coisas. Né? Novamente, nós encontramos uma reverência aqui ao tempo de cumprimento, que promete que as coisas profetizadas aqui, elas aconteceriam em breve. Amém? As muitas interpretações que sugerem que quase tudo do Apocalipse ainda acontecerá. Né? Mas a gente vê que já está acontecendo há um bom tempo já, né? Há mais de 1900 anos depois de João, simplesmente, né, contradizem. Está acontecendo, nós já estamos vivendo certos momentos do Apocalipse, amém? Então, pessoal, quando a gente vê os sinais, a gente vê que as coisas estão acontecendo, amém? Então, pessoal, para finalizar aqui, para mim ser mais breve, né? Então ele diz assim, olha, a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, a mesma voz do versículo 4, a primeira vez, esta voz ela proibiu que João escrevesse sobre os 7 trovões. Agora, esta vez, ele dá outra instrução, né? Já observamos vários pontos de contraste entre esses 2 livros, né? Esse livrinho e o livro do capítulo 5. Então, a gente vê que a voz manda João tomar o livro da mão do anjo. Novamente, aqui a narrativa destaca a posição deste anjo, muito diferente do anjo caído do céu, que abriu o poço do abismo, né, que era ali significado como uma estrela. Este anjo aqui tem seus pés firmemente plantados sobre a terra e o mar.
A estrela caída do céu dominou os gafanhotos durante 5 meses. O anjo forte do capítulo 10 agora pode garantir o cumprimento do plano de Deus. Que consolo saber que João recebe as suas ordens na mão deste anjo forte. E ele fala assim, olha, fui pois ao anjo dizendo que ele me desse o livrinho. João foi obediente à voz do céu. Ele foi pedir o livrinho, né? Então você imagine a ousadia, a coragem, mesmo ele vendo todas aquelas coisas grandiosas, mas ele estava obedecendo à voz do Deus Todo-Poderoso. Então ele me falou, toma e devora, ou seja, come. Então esta cena que é semelhante à que a gente lê lá em Ezequiel 2, né? No início do 6º século antes de Cristo. Ezequiel também foi enviado como profeta à casa de Israel, e o rolo do livro que ele comeu representou também a sua incumbência como profeta. Né? O saber era doce, mas a tarefa é difícil, é amarga. Então o anjo avisou João também a respeito que esse livrinho seria doce na boca, mas seria amargo no estômago, porque é difícil. Né? João recebeu uma tarefa muito desagradável, que é escrever todas essas coisas. Então, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, porém, quando eu comi, meu estômago ficou amargo. João foi obediente. Ele não fez desculpas e não fugiu da sua missão, ele comeu o livrinho. Né? O livrinho foi exatamente como o anjo disse. Veremos a amargura da missão de João no próximo versículo. Então, o trabalho no reino do Senhor, meus amados, envolve esses dois aspectos. Traz uma grande alegria quando precisamos, né, presenciamos, ou seja, as transformações de vidas que o Evangelho causa. Por outro lado, o servo que é fiel, ele tem também a obrigação de avisar sobre as consequências da rejeição da palavra e sobre a punição preparada aos desobedientes. Você vê que é complicado? É isso que João estava vivendo. Né? É muito lindo quando você vê uma pessoa sendo, né, transformada, a gente presencia a glória de Deus na vida de uma pessoa, ela aceitando a Cristo, tendo a vida restaurada, porém, também é muito desagradável e é muito triste quando a gente tem que levar e avisar as consequências para as palavras, para as pessoas, para o povo, a respeito das punições que são para os desobedientes. Então João ele não fugiu da sua responsabilidade. Mas muitos pregadores hoje, pessoal, eles negligenciam um lado severo do evangelho, que é divulgar uma mensagem, né, incompleta, onde eles só explicam prosperidade, adquirir riqueza, prosperidade, né? E isso vira um evangelho desequilibrado. Porque a palavra de Deus, meus amados, é muito mais correção, muito mais arrependam-se porque está vindo o reino de Deus, do que Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar. Amém? Nós temos que correr, meus amados, atrás da salvação. Nós temos que correr atrás da santidade. Amém? Então é muito mais agradável falar, né? Lógico, da bondade do que das severidades. Paulo também traz a respeito disso lá em Romanos 11, 22. É bom falar sobre o perdão e a salvação. Hebreus 9. Mas não devemos excluir a mensagem, né, da vingança e do castigo, meus amados. Deus ele é santo e assim não pode manter comunhão com o pecado. Ele é também amor, né? E quer salvar todos, né, dos seus pecados. Deus ama o pecador, porém, ele detesta o pecado. Amém? Tem distinção de uma coisa de outra. Então, logo, a gente tem que entender que o evangelho também é levar uma palavra de correção. É uma palavra de, olha, arrependa-se, se conserta. Amém? Quer ter comunhão com Deus e quer ser salvo, você tem que ter ligação com Ele. E só tem ligação com Deus quem está vivendo uma vida de santidade. Então a gente vê que a tendência do homem é de exagerar um lado do caráter de Deus e diminuir a importância do outro. Você vê claramente que isso está acontecendo. Esquecendo que o mesmo Deus que oferece alívio, ele também vai tomar vingança e banirá de sua face os que não conhecem ou que não obedecem. 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 10 você lê sobre isso e você vê a gravidade. Amém? Então, para finalizar aqui, pessoal, ele diz assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então este versículo ele reforça aqui o significado do livrinho. João ele é obrigado a profetizar sobre as nações, sobre os reis. Ele já falou sobre as pragas, castigos que atingiam um número cada vez maior de pessoas, até causando a morte de grandes multidões. Mas tem mais pela frente, quer dizer, a difícil missão de João ali incluirá profecias sobre muitos povos. Então, concluindo isso, o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, meus amados, ela enfatiza vários fatos importantes, né? Entre eles, primeiro, Deus e seus servos sempre são mais fortes do que o diabo e seus seguidores. O anjo forte do Senhor tem poder sobre a terra, o mar, enquanto o destruidor recebeu autoridade por alguns meses somente para os gafanhotos. Deus
Segundo lugar, Deus faz muito mais do que Ele revela aos seus servos. Os 7 trovões servem como exemplo disso. Terceiro, a 7ª trombeta anunciaria ali o cumprimento do mistério de Deus. E quarto, a missão do servo de Deus tem seu lado doce, mas inclui também a amargura de pregar às pessoas condenadas por sua rebeldia. E no próximo capítulo a gente vai ver mais 2 cenas do intervalo antes de ouvir a 7ª trombeta. Amém, pessoal? Essa palavra de hoje é um pouco complexa, eu também estou um pouco ruim, eu estou com muita dor de ouvido. Então, me desculpa se eu não conseguia expressar a palavra certa aqui, amém? Mas deu para entender a respeito um pouquinho, né, da revelação aqui de Apocalipse 10. Então, pessoal, mantenha a casa em dia, mantenha a vida em santidade, amém? Vamos dosar o que a gente está aprendendo do Evangelho, né? Não só aprender por um lado, a gente tem que esquecer, não pode esquecer, pessoal, que também tem um outro lado que eu acredito que é o mais importante, que é a santidade, amém? Que é a busca por santidade. É a busca para agradar a Deus e servir a Deus como Cristo veio à terra e serviu, para que nós sejamos, meus amados, naquele dia, né, dignos, não por merecimento, mas pela graça de receber a salvação e entrar nos átrios do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.